Muito boa tarde a todos, aos presentes e àqueles que se encontram também por Colibri Zoom. Muito boa tarde para a Conferência da Comissão. As conferências da Comissão Portuguesa de História Militar são alternadas, como sabem, com as próprias conversas de Defesa Nacional. Bem-vindo, meu general, faz favor. E também com as visões da guerra. E são ambas, meu geral, colocadas no YouTube da Comissão Portuguesa de História Militar, onde poderão depois, alguns dos que não puderam hoje estar presentes, nem Zoom, nem presencialmente, poderão assistir a esta magnífica apresentação, porque eu já sei, já vi os slides antes. Portanto, vou apresentar, como é tradicional, o nosso convidado de hoje, que tenho particular gosto em apresentar, o Tenente-General Piloto Aviador na situação de reforma, António Mimoso e Carvalho. O nosso general nasceu em Lisboa, em janeiro de 53, é licenciado em Ciências Militares e Aeronáuticas pela Academia Militar, tem os vários cursos de especialização, qualificação e promoção, foi piloto instrutor, foi piloto operacional em aviões de combate e foi piloto de demonstração de esquadrilha histórica do Museu do Ar durante cerca de 25 anos. Muitos dos presentes sabem isso e também alguns mais jovens que ali estão no Zoom não sabem do trabalho notável de recuperação e restauro de aeronaves para exposição, não só no nosso Museu do Ar, que é maravilhoso, mas também em diversos locais em Portugal. O nosso general foi comandante da Esquadra de Ataque 301 dos Jaguares, no Montijo, serviu na NATO em Nunes, na Divisão de Políticas, Planos e Programas, foi segundo comandante da Base Aérea de Beja, diretor de cursos no Instituto de Altos Estudos da Força Aérea e comandante da Base Aérea de Sintra. Como oficial-general foi comandante da Zona Aérea dos Açores, eu acho que desempenhou todas as funções como tenente-general no Estado-Maior-General das Forças Armadas, como alguns dos presentes sabem, não só na DIPLA-M, mas em acumulação de funções em todas as áreas, desde as operações à logística quase. Foi diretor do Instituto de Estudos Superiores Militares, presidente do Conselho Superior de Disciplina da Força Aérea e juiz militar do Supremo Tribunal de Justiça. Mais recentemente foi presidente da Comissão Histórico-Cultural da Força Aérea, onde se mantém como assessor, eu diria um assessor de mérito. Não sei se essas coisas existem, até porque agora com a nova lei orgânica vai ser alterada. A própria comissão, que o seu presidente está aqui, uma saudação especial para o nosso general Martins e na sua pessoa saúde todos os presentes. Entre os muitos louvores e condecorações eu destaco, até pela relação que tem com a conferência, a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique. O nosso jornal tem várias obras publicadas, vou passar a publicidade agora para 4 obras que eu considero importantes, uma delas está aqui, eu tenho as outras também, falta uma, o nosso jornal já sabe qual é, está esgotada, que é a primeira 10 décadas de Força Aérea, centenário da aviação militar portuguesa, depois como autor também, mas também como coordenador, os 100 anos da Aeronáutica Militar, Força Aérea em Alverca, depois como autor também na organização e na investigação da ZOGMA, o primeiro centenário, 1918-2018, e com outros colaboradores, dos quais estão aqui pelo menos um que eu estou a ver, que é a Travessia Aérea do Atlântico Sul 100 anos. É uma edição magnífica, é esta que eu tenho aqui, comemorativa, com o intuito de preservar a memória e divulgar internacionalmente, não só nacionalmente, aquele que foi o maior feito, ou notável feito da aeronáutica portuguesa. É importante para a Comissão a presença do meu general, agradeço muito em nome da Comissão Portuguesa de História Militar, foram muitos eventos e nós sabemos que o meu general é único no trabalho que tem deixado para a Força Aérea e para o país, mas também seria a única pessoa que era capaz de aqui nos expor o passado, o presente e o futuro até daquilo que tem a ver com a Travessia Aérea do Atlântico Sul. Meu general, a palavra é sua, muito obrigado mais uma vez, somos todos ouvidos. Obrigado. Eu vou-me sentar ali à frente. Boa tarde, meu general, muito obrigado, agradeço à Comissão Portuguesa de História Militar este convite. Para mim é uma honra poder estar aqui e
transmitir algumas das ideias sobre esta questão da travessia. Meus generais, meu general, senhor Almirante, amigos, caros amigos, minhas senhoras e meus senhores, eu na realidade estive ligado, passei à reforma conforme foi dito em 2019 e fiquei numa situação de assessor da Comissão Histórica a fazer as funções de presidente. E porquê? Uma das razões foi rigorosamente a travessia aérea do Atlântico Sul, por ser um projeto que a Força Aérea estava a agarrar naquela altura e que se estava a preparar para 22. Ora bem, mas vou rapidamente avançar com isto. Não está a andar. Não me está a funcionar aqui. Agora já está. Ok. Portanto, isto era o que eu queria dizer em termos de abertura e vou rapidamente tratar destes 5 assuntos e fazer aqui um pequeno parênteses no meio. Peço a vossa, enfim, boa vontade em que eu possa dizer aqui 3 ou 4 coisas sobre isto. Ora, começando pelas referências, como é que isto aparece, o significado da travessia e depois o que é que aconteceu durante os 100 anos, até hoje. E depois falo, obviamente, daqui do grande projeto que é as comemorações da travessia. O que é que aparece como referência na realidade logo em 22? Basicamente são os aspectos científicos da travessia. E isso consegue-se através da navegação autónoma, de conseguirmos determinar a posição de uma forma precisa, não estando no mar, mas estando no ar. E com 2 problemas principais. A questão de ter uma altitude e a outra, a questão da velocidade. Por outro lado, isso também se consegue através de cálculos expedidos. E para os se terem feito, para se conseguir fazer esses cálculos expedidos, foi preciso, por um lado, haver conhecimento, os instrumentos e o método que permitiu que, efetivamente, se conseguisse chegar ao local onde se queria chegar. Por outro lado, também a parte da engenharia, naquela altura, as aeronaves estavam a evoluir muito rapidamente, na sequência da Primeira Guerra Mundial, e a verdade é que era preciso escolher o avião adequado para os recursos existentes e para aquilo que se pretendia fazer em termos de distância. E entramos nos aspectos técnicos que foram também aquilo que acabaram por ser referências na travessia. Primeiro os pontos de rota, tentar perceber onde é que se vai, a quantidade de pontos que tem que existir para podermos, com o avião que existia, podermos fazer todo o percurso desejado. A questão das condições meteorológicas, estávamos em situações diferentes, era uma distância muito grande e estávamos a avançar para o Atlântico Sul. Por outro lado, também, como já referi de alguma maneira, o aparelho tinha que ter características especiais e que ajudasse de alguma maneira os pilotos que o utilizavam. A verdade é que o avião teve algumas características interessantes e que, na realidade, permitia quase no limite fazer aquilo que se pretendia. Ou seja, ter as distâncias e voar as distâncias que tocassem os pontos da rota. Por outro lado, todo o apoio logístico para fazer isto, porque o avião e os tripulantes não tinham capacidade de fazer a própria assistência, etc. E, portanto, obrigou claramente a todo um apoio logístico. O que significa também, para conseguirem fazer um trajeto daquela natureza, foi preciso ter organização e planeamento. E agora temos outra questão, que é a questão das tripulações e da tripulação, que é fundamental. E foi. A verdade é que muitas vezes falamos da ousadia da tripulação, mas a verdade é que eles sabiam exatamente e tinham aptidões para fazer isso, para poder fazer aquilo que pretendiam fazer, ou seja, uma navegação precisa. O que não acontecia exatamente com o que aconteceu com outros casos de outras travessias do Atlântico. Por outro lado, a perspicácia e espírito científico e a tenacidade. Também disciplina intelectual e física, o rigor e o espírito de sacrifício. E todos estes aspectos acabaram por nos marcar e marcar também a forma como as populações e como as pessoas na altura viram a travessia. Porque, na realidade, os tripulantes acabaram por impor por determinadas características que tinham, impor um respeito
e uma grande admiração por parte de todos. Pois se olharmos aqui um pouco estes dois, Sacadura Cabral e Gago Coutinho, a verdade é que Gago Coutinho, Sacadura Cabral era a conjugação de vontades, ele era foi o grande organizador, como sabemos, e Gago Coutinho, porque também teve a sorte de viver mais anos, acabou por transmitir outro tipo de mensagem, outro tipo de imagem à população portuguesa. O seu caráter humanístico, humanista do trabalho, ou seja, ele ofereceu tudo o conhecimento que tinha e sabemos que nunca escondeu o que é que as alterações que tinha preconizado para o sextante e, portanto, isso foi contrariamente ao que aconteceu, por exemplo, com os irmãos Wright em relação a Santos Dumont, tudo foi livre, tudo foi mostrado e isso foi importante, esta faceta. Por outro lado, eles, na verdade, conseguiram os dois terem complementaridade de personalidades. E são estas, no fundo, as três grandes referências que nós temos do início e sobre esta travessia, que é, por um lado, a tripulação, os aviões que participaram, foram 3, e todos eles tinham pormenores, aqui apresentados nos desenhos do Paulo Alegria, e uns desenhos magníficos, mas a verdade todos eles tinham detalhes e que influenciaram de alguma maneira a forma como a viagem se verificou. E por último, aquilo que é o mais marcante de tudo, o corretor de rumos e o sextante. Portanto, o que é que nós temos naquela fase? Temos uma tripulação única, as máquinas, os instrumentos e o saber, e que criaram um facto histórico marcante para todos nós portugueses. E isto é uma primeira reflexão, é que efetivamente é um facto. E isso marcou, de alguma maneira, a forma como se olhou. E como é que olhámos para a travessia? Em termos internos, é preciso pensar que a aviação estava a começar, tinha ainda começado em 14, mas a realidade dos voos em Portugal começaram em 1916. Portanto, 6 anos antes da travessia foi quando se iniciou portanto, a aviação em Portugal, mas foi um período também extremamente complexo. Complexo porque a Marinha começa com a aviação militar, a aeronáutica portuguesa, e depois divergem. Efetivamente, isso é um aspecto importante em todo este processo. Por outro lado, se nós olharmos, foi um período extremamente complexo, porque a aviação, quer nós queiramos, quer não, entrou em todos os teatros de guerra e em todos eles houve mortos. Portanto, a aviação foi para Moçambique, morreu a tripulação. O pessoal foi para a França, morreu o Oscar Montartois, em Moçambique foi o Gorgulho, aí nesse caso em combate aéreo. Aqui assim, a Marinha perdeu pilotos a fazer, além de terem perdido um piloto também na Revolução do Sidónio, na Rotunda, a verdade é que também perdeu em combate, em operações militares. Portanto, a população naquela altura estava a perceber como é que funcionava a aviação, mas ao mesmo tempo, em 19, teve a travessia internacional dos americanos. Portanto, de repente, não direi um atraso da aviação em Portugal, mas uma menos atenção acaba por, com a travessia, aparecer aqui um novo reinteresse e há uma determinada expectativa. A verdade é que, ao mesmo tempo, a travessia acabou por representar um raio de luz e de grandes expectativas para as pessoas, no momento triste em que se havia, não só na sequência da Primeira Guerra, de todos os movimentos políticos e enfim, revolucionários que existiam na sociedade portuguesa, foi aqui um momento diferente. Por outro lado, as interrogações de Sacadura Cabral, que ele sempre disse, não, o que nós vamos tentar, não pensem que está garantida a chegada ao Brasil. O que está garantido é que vamos tentar fazer a travessia. E, por outro lado, os imponderáveis, tudo aquilo que foi acontecendo, os aviões que se perderam, os pilotos que ficaram à deriva durante não sei quanto tempo. Portanto, tudo isto criou uma situação diferente que permitiu, ou que conduziu a que, ao fim de 79 dias de sofrimento, a verdade é que a sociedade portuguesa e toda a gente acaba por entrar em êxtase e reconhecer, transversalmente à sociedade portuguesa,
esta importância deste facto. Em termos internacionais, a situação foi um pouco diferente, porque estavam noutro patamar. A verdade é que havia uma competição, como nós sabemos, a parte do Sul, do Atlântico Sul ainda não tinha havido nenhuma travessia. A verdade é que todos estavam preocupados era com outro tipo de aviões, não era exatamente o hidroavião, porque não era com isso que se conseguia o transporte aéreo, mas estava-se interessado em desenvolver outros processos e mais com capacidade de poder ir a longas distâncias e fazê-lo com precisão e, fundamentalmente, garantir os timings. Ora bem, então, e a travessia do Atlântico, quando ela se dá, como é que ela é vista no exterior? Acaba por ser claramente reconhecido que os instrumentos e o método de navegação aérea parece ser uma coisa, para já, diferente daquilo que tinha sido feito, mas que dava garantias. Mas a verdade é que a divulgação no estrangeiro não é tão grande como muitas vezes se diz. A divulgação acontece inicialmente. Em França não é bem assim. Há efetivamente um grande desenvolvimento em França e alguma, mas porque também havia uma grande implantação de jornais portugueses em Paris, assim como junto das comunidades portuguesas nos Estados Unidos. Portanto, o interesse inicial foi grande, no entanto, a duração da viagem, os atrasos que deu e não ter sido um único avião acabou por, de alguma maneira, não ter permitido um acompanhamento, como aconteceu no caso interno, em que toda a gente estava suspensa, porque era um projeto nosso, era um projeto nacional também, a partir de certa altura. E por outro lado, outra das coisas que aconteceu é que, apesar de Portugal, e no caso concreto do Aeroclube de Portugal, ter feito um esforço no sentido de dizer assim, mas calma, que esta viagem de Sacadura Cabral e Gago Coutinho, para além disto tudo, foram recordes mundiais. E se nós formos ver, os voos de Sacadura Cabral, em termos de distância e em termos de duração, são recordes. Só que, como não existiam, naquele momento, ou não foram pensados nesse sentido, não existia júri. E naquela altura, para que a Federação Aeronáutica Internacional considerasse estes feitos, era preciso haver júris. Mas nós mal tínhamos gente para fazer aquela missão. E já Coutinho e Sacadura Cabral fizeram o que puderam. Obviamente que era impossível. Passaram a ter muitos jornalistas a partir de certa altura, mas já numa segunda fase e não no início. Ora bem, onde é que efetivamente é marcante? É a questão da navegação autónoma sem referências de superfície e constituiu, em termos de transporte aéreo, conferiu-lhe maior precisão e, obviamente, segurança. Portanto, este é, efetivamente, o significado fundamental. Por um lado, em termos nacionais, como foi dito, a travessia aérea foi assumida pelos portugueses de maneira inegável, inquestionável e irrefutável. A navegação aérea autónoma científica foi reconhecida como componente essencial ao transporte aéreo e, na realidade, mais uma vez temos aqui aquilo que temos que considerar como também, de alguma maneira, uma reflexão. Dignificou o nosso valioso património histórico e aeronáutico. Portanto, é isto que nos faz continuar a pensar que a travessia aérea é qualquer coisa que nos marcou, que nos marca e que nos deve continuar a marcar. Mas agora vamos ver o que é que aconteceu nestes últimos 100 anos até esta altura. Logo em 22, com a chegada a Cabo Verde, todos sabemos, o avião foi batizado de Lusitânia. Foi logo a primeira coisa. E logo a seguir entrou um processo da promoção por de distinção dos tripulantes. Isto foi logo em abril, no dia 25 de abril, foi quando saiu a promoção por distinção. E é curioso ver na Câmara dos Deputados o que é que um deles diz, e um dos defensores daquilo que acabou por ser a promoção. Tudo o que se faça para consagrar um tal feito não pode ser tomado à conta de exagero. Portanto, é a partir daqui que, efetivamente, toda a sociedade portuguesa e todas as organizações começaram a apoiar e agarrar este feito. Por outro lado, se nós olharmos uns anos mais tarde, em 42, que são logo a seguir 5 anos, nos primeiros 5 anos há aí uma série de celebrações importantes, mas em 42
Gago Coutinho escreve que a aviação portuguesa deve continuar reivindicando uma verdade que, apesar de não ser segredo, devemos repetir e vulgarizar. No fundo, o que ele diz é: nós fizemos algo, nós contribuímos para o desenvolvimento da arte do ar. E diz mais outra coisa. Ele diz que, muito interessante, tem a ver com a sua faceta humilde e simples, que é: o que mais interessa à história não são os homens, mas os acontecimentos. Portanto, ele refere que é importante, mas pensem mais nos acontecimentos do que nos homens. Em 56, passados uns tempos, há um grupo de personalidades, entre eles Gago Coutinho, que escrevem um documento para ver se cria o Museu do Ar. E ele diz, ou eles dizem: nós não nos podemos esquecer que 1922 e 27, os navegadores aéreos portugueses mostraram pela primeira vez ao mundo como se deve navegar cientificamente, através do ar, e assim executaram as primeiras travessias aéreas diurna e noturna do Atlântico Sul, utilizando para o efeito métodos portugueses de navegação aérea. Ou seja, ele continua a insistir que é importante fazê-lo. Em 1972, portanto, com os 50 anos, as comemorações têm um grande relevo. Para além do monumento que se fez em Belém, no caso de Moçambique e em Angola, fizeram-se monumentos a Sacadura Cabral e a Gago Coutinho. Portanto, houve um grande investimento da Força Aérea, da Marinha e da Força Aérea, e a verdade é que, no fim, o Almirante Sarmento Rodrigues diz assim: atenção que a travessia está a deixar de receber a atenção devida, perdendo destaque nas referências marcantes da história e nos valores nacionais. Portanto, já havia ali uma preocupação. Em 97, como se recorda, voltou-se outra vez a criar determinado tipo, uma organização relativamente poderosa, sempre concentrada num período que é da saída, portanto, desde março a junho, e a verdade é que numa das conferências na Academia de Marinha, na altura o presidente dizia: a Força Aérea é a legítima herdeira real e direta do histórico feito. A Marinha continua a ser a legítima herdeira espiritual do património cultural. Ou seja, é daqui que aparece e continua a manter-se aquilo que nós acabamos por perceber e ver que era o que teríamos que fazer agora. Portanto, em termos de resumo, a travessia aérea pode e deve continuar a ser assumida pelos portugueses. A Marinha e a Força Aérea são as instituições responsáveis por este património cultural único, sendo-lhes reconhecida a liderança da sua valorização e divulgação. O que significa que é imprescindível e irreversível mantê-la na nossa memória coletiva. Portanto, todas as entidades nacionais serão importantíssimas em conseguir preservar. Mas, na realidade, se não houver uma liderança da Marinha e da Força Aérea neste caso concreto que estamos aqui a falar, será muito difícil. Bom, e vou fazer aqui o tal parênteses com a vossa autorização. Ora bem, isto é um bocadinho comprido, mas tem a ver com o mesmo documento que Gago Coutinho escreveu naquela altura, nos 20 anos, em 1942. Ele diz portanto, vou talvez ler, o facto de o pneu ter sido mandado astronomicamente veio provar que o avião, apoiado nos próprios recursos, podia ir a toda a parte. Esta demonstração foi brilhantemente completada durante a travessia aérea de outro avião, quando em 1927 foi ao Brasil, a viagem do Argos. Uma realização nova, extremamente notável. Ela foi a primeira travessia de África para a América, sem partir das ilhas de Cabo Verde. A sua navegação dependeu da orientação noturna por estrelas, o que nunca tinha acontecido feito por aviões. Ora bem, estamos a falar de Beiras e estamos a falar de Castilho. Estamos a falar de 1927. Estamos a falar de uma travessia que é, na opinião de Gago Coutinho, tão importante ou mais do que a de 22. E ele defende-o e diz isto ao longo da vida. E nós estamos a aproximar de 27. Se em 1972
a Força Aérea criou e fez uma réplica do Santa Cruz. Se nas comemorações do centenário da aviação militar se construiu a réplica do primeiro avião militar, se no centenário da Primeira Guerra Mundial se fez a réplica do avião em que Oscar Monteiro Torres foi abatido, faria todo o sentido deixarmos, passadas as comemorações do centenário, a existência no Museu do Ar de um Dornier-Val, uma réplica do avião. Portanto, é um desafio que eu deixo a todos os homens de boa vontade. Eu já estou mais velho, portanto já tenho que se arranjar malta nova, peço desculpa ao termo, mas tem que ser assim. Bom, vamos então rapidamente aqui às comemorações, senão o senhor general aperta comigo. Ora bem, vou passar muito rapidamente pela Comissão Aeronaval, os objetivos, tarefas e o que é que se foi fazendo ao longo do tempo. Quando se criou a Comissão Aeronaval, ficou logo definido que era constituído pela Marinha e pela Força Aérea, e a intenção é que ela definisse os objetivos, planeasse, coordenasse e executasse todo um programa de celebrações, mas de forma independente, complementar e integrada a quaisquer outras estruturas atuando no mesmo ano. Isto foi um dos aspectos muito importantes, porque o que se pretendeu foi dizer, independentemente do que alguém fizer, a Marinha e a Força Aérea vai fazer. É tal programação independente. Se houver alguém que tem intenções de fazer, seja outra coisa qualquer, pois nós vamos complementar, a Marinha e a Força Aérea, vai complementar. Se por outro lado ainda houver o caso de alguém, por exemplo, bicentenário da independência do Brasil, porque a Comissão Aeronaval trabalhou estritamente no patamar da travessia aérea nas relações militares e da viagem em si, na execução. Portanto, se houvesse uma programação que o solicitasse, pois nós integraríamos de bom tom e daríamos os esforços para que isso começasse. Aliás, um dos, e vamos falar nisso muito rapidamente à frente, a Sagres foi ao Brasil integrada na divulgação da travessia aérea, com uma exposição com a exposição aeronaval, da Comissão Aeronaval, e também para participar no bicentenário da independência do Brasil. Então, qual foi o nosso objetivo? Foi recentrar interesses e promover valores para que a primeira travessia aérea do Atlântico Sul pudesse continuar a orgulhar-nos a todos nós. E foi esse o esforço que foi feito por um núcleo reduzido de pessoas. Mas a verdade é que se tentou exatamente seguir neste caminho. Era a única intenção, era divulgar e homenagear. Divulgar a travessia e homenagear são as 6 grandes tarefas que nos propusemos. Homenagear, referenciar o caráter militar aeronaval das comemorações, lá está, nós vamos fazê-lo independente, se for preciso, se ninguém mais quiser, se não houver mais nada, vamos fazê-lo. Divulgar e reavivar a memória, projetar nacional e internacionalmente a travessia, interessar entidades de educação, cultura e ciências para a travessia e comparar o estado da arte. Isto era um dos grandes objetivos que, portanto, como vão ver, depois não foi feito, que era uma grande exposição no Museu de Marinha, nos 1.300 ou 1.400 metros quadrados, que seria muito interessante, só que depois tivemos que suspender o projeto pelos custos, porque ainda estávamos na pandemia e, para além disso, nós não estávamos a conseguir passar a informação posterior e a fazer divulgações como seria necessário. Portanto, ora bem, para homenagear Gago Coutinho e Sacadura Cabral, o que é que nós fizemos? Foi dizer, vamos trabalhar durante um ano, foi a primeira vez que se trabalhou durante um ano, e vamos buscar datas que façam significado e vamos cumprir um calendário de datas que vá ao encontro daquilo que foi importante. Porque é que começou no dia 11 de janeiro de 2022, foi a data em que chegaram os aviões a Portugal e começaram a ser montados. Foi nesse dia que se fez o lançamento das comemorações. Portanto, fizemos no total 10 eventos relacionados com estas datas e Brasil e Cabo Verde. Outras foram as datas dos nascimentos. Em Lisboa, fizemos
em São Brás de Alportel e Celurico da Beira, com estas câmaras municipais, que foram excepcionais e que, na realidade, se interessaram e fizeram programação também paralela e independente. Colocámos 16 placas específicas da travessia no continente e ilhas e 9 em Cabo Verde e em Cabo Verde e no Brasil. Curiosamente, a placa que nós deixámos em Cabo Verde foi depois posta e descerrada pelo Presidente da República em dezembro passado e espero, é uma das coisas que é preciso não deixar cair, que as placas que foram entregues na Embaixada de Portugal e às componentes da Marinha e da Força Aérea Brasileira para serem colocados em Niterói, no Rio de Janeiro, em Fernando de Noronha e no Recife, que são monumentos que têm lá da travessia. E, por exemplo, no Recife, tem lá uma placa posta em 1972 pela Força Aérea e pela Marinha, numa das reuniões que lá, na deslocação que foi. Para além disso, a composição de obras musicais, portanto, fizeram-se 3 arranjos com as músicas da altura, que não eram para a banda e foram modificados e foram utilizados pelas bandas, e houve mesmo uma obra portanto, que foi composta em estreia absoluta e que passámos na altura no dia 30 de março, no CCB, no grande concerto do CCB. Ali não se vê, penso eu, aqui no último, o que é que falta? Falta um dos projetos, que estamos sempre ali, está ali o Comandante Barbosa, que não vamos deixar cair, que é a deslocação de um monumento, que é o Monumento da Madeira, e que está neste momento ao pé da Vela Latina. Aquilo estava junto onde é hoje o hotel, ou aquele hotel, e onde existiu o Centro de Aviação Naval, depois foi retirado e está lá debaixo de umas árvores, aquilo está tudo estragado. Temos andado com a Câmara de Lisboa a ver se avançamos com isso, e é reposicionarmos esse monumento mesmo na entrada da doca, porque é um dos últimos pendentes, mas temos que ver se não deixamos cair, porque este foi posto, era uma das questões que estava mesmo desde o início, desde a primeira reunião entre a Marinha e a Força Aérea, este era um ponto que estava. Bom, portanto, o que é que, para nós darmos este caráter militar e para conseguirmos desenvolver estes eventos com a sociedade civil e com os vários municípios, fizemos várias coisas. Portanto, a cerimónia militar, que fizemos no dia 3 de abril, fizemos uma missa no Jerónimos e fizemos várias cerimónias junto aos monumentos da travessia. Fizemos o desfile aeronaval e fizemos atividade naval pela Sagres, que foi ao Brasil, foi na verdade a única coisa que se fez. A parte aeronáutica esteve planeado, houve várias possibilidades, entre um voo DH-101, DF-16, as coisas andaram a ser equacionadas, mas na verdade depois tornava-se incomportável. Os concertos das bandas, fizemos 13 no total, ou seja, entre a Marinha e a Força Aérea nos vários distritos. A ideia era ter sido uma banda a Cabo Verde ou ao Brasil, a Marinha e a Força Aérea, mas depois faltou aquilo que a gente sabe e não foi possível fazer. Por último, tudo isto que acabámos de fazer com Cabo Verde e com o Brasil foi com a Marinha e com a Força Aérea do Brasil e com a Guarda Costeira de Cabo Verde. Em relação à divulgação, portanto, criámos uma imagem, um plano de comunicação, vários elementos que vou mostrar o que é que foi feito, as imagens dessas coisas, do logotipo, a bandeira, a placa comemorativa. Depois, tentou-se explorar a todo o custo, com o envolvimento de várias pessoas, fez-se um teaser promocional, fez-se um teaser de encerramento, a webpage sem TAS ficou alojado na Marinha e foi-se tentando, de alguma maneira, fazer divulgação, assim como alguns webinar e os podcasts. Fizeram-se 3 obras literárias, havia a ideia de se fazer um conjunto de conferências, acabou por só se fazer uma, relacionada com a tal a questão da travessia e a questão da exposição.
que teve a ver com busca e salvamento e com a meteorologia e o tráfego aéreo na atualidade, comparativamente àquilo que era no passado. E a Marinha, no Museu de Marinha, fez duas ou três exposições, inaugurou novos espaços, o espaço remodelado da travessia, e também, neste momento, tem uma área especial que dá outras sensações que vale a pena ver sobre a travessia. Para além disso, fizeram-se lançamento de colecionáveis especiais de memória, questão das medalhas, dos selos, etc., e várias outras coisas que, no fundo, no sentido de se divulgar. Para além disto, o que é que a Comissão acabou por juntar? Disponibilizava às várias câmaras que se associaram uma exposição itinerante, as bandas militares e as placas comemorativas nas situações em que havia monumentos ou locais adequados, e no fundo tentávamos catapultar mais atividades com as escolas, etc. E isso foi feito. A divulgação internacional, como disse, fizemos no Brasil e em Cabo Verde. Fizemos também vários, e estes são, provavelmente houve mais coisas, mas fizeram-se produções, documentários e entrevistas na rádio e na televisão, 14, portanto, foi o que se fez. O lançamento de projetos tecnológicos e científicos não se resolveu, não se avançou, porque a verdade é que isto estava muito vocacionado para aquela grande exposição que tinha áreas específicas com simulação e com ser interativo, e portanto isso depois, apesar de ter havido alguns contactos e ter começado a trabalhar, como se suspendeu esse projeto. Só para terem uma ideia, isto parece pouco, a verdade é que nós levámos a exposição aeronaval a 28 locais. Isto foi um sacrifício das pessoas que foram lá, da Comissão Aeronaval, inaugurar, que foram montar, que foram retirar. Foi de tal maneira que isto era para haver uma exposição, fizemos 2 exposições daquelas pesadas e depois ainda fizemos mais 2 exposições leves, que foram 3. Uma foi para Sagres, outra que foi para o Brasil e outra que foi para Cabo Verde, e deixámos lá para que pudessem eles próprios depois divulgar essa exposição. Por outro lado, e aqui fizemos seminários, conferências, palestras, tertúlias, tanto em Portugal como lá no Brasil e Cabo Verde, 37. Foram 37. E não estou a contar aqui aquelas que foram feitas por elementos interrelacionados e ligados à Comissão Aeronaval. Por exemplo, aqui estão incluídas 2 que foram feitas aqui. Uma da Comissão Portuguesa de História e outra do Bartolomeu do Guzmão. Ora bem, isto é uma questão de... Eu não sabia que estava aqui a dizer, mas tinha que dizer isto. Estas pessoas, eu também ajudei um bocadinho, mas estas pessoas foram fundamentais, e estas conferências todas foram feitas pelo Comandante Canas, pelo Costa Cabral, o Valentim, o Neves, o Henriques Mateus e o Dr. Correia, algumas. Tenho que dar aqui uma palavra de reforço ao Dr. Henriques Mateus, que efetivamente foi excepcional. Era tipo o homem das emergências. Temos que ir ali fazer uma coisa e tal, seja mais independente e tal. E lá apareceu o Dr. Henriques Mateus. E agora era preciso lá nos seus amigos da Universidade do Porto ver se a gente consegue. Enfim. Mas foi muito curioso. Bom, aqui, para terminar esta parte, efetivamente a exposição Voar, a primeira parte era muito interessante. Eu acho que isto era um projeto, mas tinha que ter garantias de visibilidade e de visitas, porque senão era muitíssimo dinheiro que nós não tínhamos. Estávamos quase a atingir, mas, como digo, não foi fácil. Mas tinha uma parte que era relacionada com o passado e tinha outra que era o presente. Nós estávamos já associados com o Aerocontrol e com a nave, para podermos ter lá os novos simuladores, isto estava a evoluir muito bem, mas depois quando se começa a fazer contas, uma pessoa tem que dizer, e foi uma grande discussão na Comissão Aeronaval, na altura ainda na fase de planeamento, vamos fazer, mas isto é muito dinheiro. E depois era o problema, ainda estávamos na pandemia, se lembrar, até março ainda andámos com as máscaras, portanto, e limitavam as próprias audiências. Ora bem, agora passando muito rapidamente, agora temos mais aqui um bocadinho à vontade,
é para ir mostrando o que é que são exemplos daquilo que... Isto foi a bandeira, os logotipos e a placa que andámos a colocar em todos os momentos. Ela era sempre igual, da mesma dimensão, que era para não haver aqui alguém que disse, a minha é maior, a outra... Não. E fez... começámos pela abertura das comemorações e depois andámos em vários sítios aqui com o pessoal, onde reparar que aqui as pessoas da Marinha, ali o seu comandante, aqui o seu corredor, são quase sempre os mesmos. Mas eles efetivamente foi do início ao fim, aquilo já tinha que ser, e não falhava. Bom, as bandas também, fizemos várias, da Força Aérea e da Marinha, em várias exibições, como disse. A tal exposição itinerante, ela foi inaugurada no Museu de Marinha logo no primeiro dia, no dia 11, e depois andou por vários sítios, como disse, em centros comerciais, em centros culturais, andou por vários sítios. Agora, fizemos as cerimónias em Lisboa, aqui do nascimento de Gato Coutinho, e também apoiámos São Brás de Alportel também nestas cerimónias e em muitas das atividades que eles fizeram. No dia 30, foi o dia da saída, fizemos uma cerimónia grande no Museu no Museu do Ar e também, como disse, houve o concerto e houve a missa. No dia 3, que vamos fazer no fim de semana, houve até aí alguns comentários que diziam, no dia 30 não houve nada ali em Belém, é uma vergonha, e escreveram vários artigos contra, mas a verdade é que isso era para ser assim, porque a intenção era que houvesse mais população no fim de semana do que, obviamente, durante a semana. Isto aqui, tivemos uma tentativa aqui do comandante Walter Santos, portanto, também no desfile tivemos uma tentativa. O Sr. Comodoro não nos deixou, não autorizou, não emprestou o avião que tinha lá no museu para pormos no mar, e então tivemos que fazer aquilo. Aqui foi em Cabo Verde, e agora, isto de Celurico da Beira, as comemorações de Sacadura Cabral, porque é o dia do município também, tiveram também muitíssimos programas relacionados com a travessia. Isto foi a tal invocação da amaragem de emergência, que correspondeu ao dia em que eles estiveram durante o dia e uma parte da noite. Fizemos uma conferência com a Marinha, com a Força Aérea sobre, como disse, busca e salvamento e sobre tráfego aéreo e meteorologia. No dia 17 de junho fizemos uma cerimónia também no Montijo sobre a saída, portanto a chegada ao Rio de Janeiro, e aqui o comandante Batista Cabral disse, não, mas temos que pôr lá também ali uma coisa da aviação naval, então fomos lá pôr lá uns azulejos magníficos sobre a aviação naval do mundo, e depois lá na BA6 pusemos uma plaquinha também no monumento da travessia, que antes estava aqui deste lado, no Bom Sucesso. Fomos também ao Brasil, fomos à Ilha das Enxadas, almoçámos no sítio em que pusemos uma placa no sítio em que há 50 anos também puseram. Depois estivemos ali no Museu do Ar da Força Aérea e também fomos ao Real Gabinete de Leitura e que também pusemos lá a plaquinha mesmo ao lado de onde estão uma série de documentação de Gato Coutinho e Sacadura Cabral. Tem lá uma parte até do flutuador do Fokker. E também tivemos lá a ver o célebre Lusíadas, que andou no avião e que não se destruiu, lá tivemos a ver, foi curioso. A Universidade do Porto, porque eles foram doutores honoris causa da Universidade do Porto e, portanto, fizemos lá uma sessão solene, mais uma tertúlia com várias conversas e depois também tivemos a exposição no Porto. Esta é uma imagem da estação de São Bento. Havia lá duas grandes placas dos ferroviários e em 1972 foi-se lá também uma cerimónia importante e nós tivemos que ir lá também colocar a placa ao pé das outras para que se lembrem
que efetivamente trabalhámos no sentido de fazer esta comemoração. Isto já foi o encerramento, era para ser no dia 11, mas enfim, por questões de agenda passámos para 13, e tivemos também o Sr. Presidente da República e a Sra. Ministra. A divulgação e preservação da memória, tivemos os tais 3 livros que já foram falados, a lei do Henrique de Mateus, aqui o Gago Coutinho, o Homem Simples, e os outros, este está conhecido, e a Enigmática Travessia, que é de um Pete, que é um indivíduo lá de Celurico da Beira, que também esteve muito envolvido nestas comemorações. Houve os produtos colecionáveis também, os medalhões, o medalhão, a coin, Challenge Coin, um plano, um mapa da travessia, que serviu para se oferecerem. Houve 2 emissões, a emissão filatélica com 2 subscritos, um na altura da saída e outro no encerramento. Estão aqui as 2 cerimónias, a primeira no dia 30 e a última que foi para encerrar as comemorações agora em janeiro. Também com a Casa da Moeda fizemos a moeda dos 2 euros. A Lotaria Nacional também se associou e fizemos Aqui a Ramos Pinto é outro dos nossos parceiros, foi uma ajuda também muito interessante, porque o que está aqui representado é do lado esquerdo, é a fotografia da garrafa verdadeira que foi ao Brasil e que hoje está no Museu de Vila Nova de Gaia da Ramos Pinto. É uma garrafa muito curiosa. Depois a segunda garrafa é muito valiosa, e eu já falei várias vezes em 42, é a garrafa que foi especial em 1942. Portanto, e a Marinha, o Museu de Marinha tem uma garrafa original, é a única garrafa que ainda tem vinho. É esta que está aqui, é curioso. Depois temos a garrafa de 97 e temos a atual deste ano. Por último, também temos ali a Ramos Pinto este ano, uma vez que havia muito interesse, e resolveram fazer uma garrafa especial de 3 litros, que é a garrafa que está ali à direita, e que foi um número muito reduzido, mas as garrafas estão uma no Museu de Marinha, uma no Museu, outra na Presidência, outra foram entregues em várias entidades. Levámos ao Brasil e para Cabo Verde também essas garrafas, e a diferença é que as primeiras garrafas são de 75 e estas últimas de 97 e de agora são de meio litro. E a razão é porque a maior comercialização deles é no Brasil, e no Brasil usam garrafas de meio litro, não de 75. E é por isso que há esta diferença. A Delta, sempre desde o primeiro minuto, ajudou-nos também com várias alturas o café, e fizemos os pacotes de açúcar. Os relógios, 100 peças de cada. Os carros, muito caros, foram todos vendidos, desapareceram. Os outros ainda não, que eu saiba. Bom, isto é mais pós-miúdos, era uma montagem e mais uns produtos de divulgação, que um deles aqui, a gravatinha, que eu vim com a gravata e com o pinho, que era para fazer aqui, marcar aqui um bocadinho. Bom, o que é que tenho a dizer sobre esta questão das comemorações de centenário? Foi um ano em que, contrariamente, como disse, não foram 3 meses ou 4 meses, foi um ano para se tentar ir repetir, e sabendo sempre que não íamos ter tantos recursos assim para podermos ir a todo o lado. E, de alguma maneira, descentralizar e não fazer as coisas todas em Lisboa, que era sempre o que, por vezes, acontecia. Então, houve este grande esforço destas equipas para nestas idas ao interior, e conseguimos com muitas destas entidades fazer atividades. Foi o que foi possível fazer com os recursos. Qual é a maior limitação? Qual foi isto? Mais uma vez, eu estou a dar a minha opinião pessoal sobre todo este projeto, não estou a falar em nome da Força Aérea nem da Comissão Aeronaval. A maior limitação, e ficámos aquém do patamar, que foi a divulgação e a nossa capacidade de transmitir a informação pertinente. Ou seja, nós devíamos ter conseguido ser mais abrangentes e estar mais continuamente presente nos mídias e nos meios digitais. Enfim, não se pode ser perfeito, mas a verdade é que são coisas que
nos tempos que correm, se isso não for assim, não existe. E porque provavelmente ninguém imaginava que fizemos tanta conferência e tanta coisa, mas a verdade é que andámos por todo o lado, mas não passou. Portanto, o esforço significativo, procurando garantir que as atuais e as próximas gerações podem manter viva a memória da travessia e dos marinheiros. Portanto, este foi o nosso grande objetivo. E hoje em dia, como eu estava a referir, temos esta questão, sempre e em permanência, que é como como chegar às pessoas numa altura em que se quer tudo já, muita informação no clique. Como é que nós vamos conseguir fazer passar isto? Ou seja, como é que nós vamos olhar a travessia no futuro? Não sei a resposta. Não sei a resposta. Mas acho que claramente não devemos deixar cair e devemos passar isto às gerações vindouras. E até quando e como estamos dispostos a mantê-la na nossa memória coletiva? Isto somos nós é que temos que o fazer. Não vale a pena pensar que outros vão fazer porque não vão. A única pequena ajuda que eu posso sugerir é que tentar de alguma forma influenciar para que se volte a colocar, para quem tiver boa vontade e capacidade de o fazer, voltar a colocar nos currículos escolares a questão da travessia, isso deixou de estar, como sabem. E eu sugeria, se calhar, que de alguma maneira se definisse, de 5 em 5 anos, no dia 30 de março, se quisesse, ou seja, ficar conhecido no dia 30 de março, em 2027, em 2000 mais 5 anos depois, e por aí fora, que se consiga fazer alguma coisa, ter um programa pré-definido e de alguma maneira lembrar. O que é que eu tenho a dizer? E vou acabar outra vez com aquilo que o Almirante Salmento Rodrigues disse no dia 4 de dezembro de 72 lá no Porto. As comemorações continuarão enquanto se não apagar nos corações dos portugueses a lembrança reconhecida de uma epopeia que tanta glória trouxe para o velho Portugal. Portanto, temos que deixar e evitar que isso aconteça. Não podemos apagar. Meu General, muito obrigado. É importante, é muito importante que a Comissão tenha esta, esta história oral deste evento, a maneira como o General apresentou muito sucintamente, não é nada fácil, só para quem viveu intensamente é que é capaz de transmitir desta maneira em 45 minutos todo o trabalho desenvolvido. Em primeiro lugar, se me permite, eu queria congratular-me pela sua apresentação e, em segundo, fazer as suas palavras, reforçar as suas palavras de elogio a toda a equipa, alguns dos quais estão aqui presentes, quem está em casa não está a ver. Os meus parabéns a todo o trabalho que foi desenvolvido. E hoje aqui tivemos finalmente essa percepção, enquanto estamos no meio da tempestade, que é uma tempestade, efetivamente, para quem está no meio destas organizações, sempre com falta de dinheiro e outro tipo de recursos, não é fácil, mas a vossa determinação foi muito importante e os meus parabéns enquanto cidadão e enquanto Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar. Eu agora dava algum espaço a alguém que queira colocar alguma questão, faz favor de se aproximar ali do microfone, que assim toda a gente lá em casa vai ouvir. Podem falar no público, faz favor, senhor. Ora, muito boa tarde a todos. Efetivamente, esta casa, do meu ponto de vista, queria fazer notar que esta casa foi comprada e oferecida ao Estado português pelos sócios que estavam no Brasil. Ora, efetivamente, eu penso que esta carta tem que ter uma presença muito forte nesta comemoração.
Gostaria de dizer também, do meu ponto de vista pessoal, talvez. Pronto, é tudo. Não tenho mais nada a dizer. É só isso. Obrigado. Muito obrigado pela sua proposta. Enfim, na realidade nós também pensámos nisso. Olha, o que eu posso fazer é oferecer-lhe um... é oferecer-lhe para pôr o... Sabia? Ora bem. Oh, eu não sabia. Oh, pai. Ali na exposição não era perceptível, e se me permite, relativamente à primeira observação que fez, efetivamente esta é uma casa que indiretamente tem relação com este evento, e aqui tiveram lugar vários eventos, como disse o Sr. General, dois dos quais, um organizado pela Comissão e outro pela sociedade, pela Comissão com um piloto português que está aqui presente e um piloto brasileiro, moderados pelo Alves Salgado. E, portanto, na altura, eu posso referir, foram 10 sessões, 6 de abril a 8 de junho. Esta última de 8 de junho, curiosamente, com o Batista Cabral, que está aqui, lá em casa não estão a ver, obrigado pela presença, e também com o Passos Calaza, brasileiro, e, como eu disse há pouco, moderada pelo Alves Salgado, na vertente essencialmente militar. Mais alguma questão? Fazem favor, ou algum complemento de informação? É bem-vindo, fazem favor. À vontade. Boa tarde, Sr. General. Comandante Barbosa, tive o gosto também de fazer parte da Comissão Aeronaval e não poderia deixar de fazer aqui um ou dois comentários muito simples. Primeiro, de que, para além de tudo aquilo que foi apresentado pelo General Mimoso, todo o trabalho da Comissão Aeronaval teve uma característica em comum. Teve uma pessoa que, desde o início, carregou este projeto como se fosse seu, mas sobretudo com muito entusiasmo, com uma energia, que foi, diria eu, a pessoa verdadeiramente importante deste processo. E essa pessoa, eu não poderia estar aqui e não referir, foi o Sr. General Mimoso Carvalho, que tem o meu maior respeito e consideração, e a que agradeço que todos reconheçam, de facto, uma pessoa absolutamente extraordinária e foi fundamental neste processo. E eu não me sentiria bem se não tivesse tido a oportunidade de vir aqui e dizer, Sr. General, muito obrigado, que não o conhecia, foi um privilégio conhecê-lo e tenho o meu respeito para sempre. Conte comigo sempre, na comissão, noutra comissão, em qualquer comissão, hoje e sempre. Foi um prazer trabalhar consigo. Muito obrigado, Sr. General. Comungo totalmente as suas palavras e já temos aqui um nomeado para 2027, para as comemorações, ou um voluntário. Mais alguma questão? Fazem favor. Sr. General Rafael Martins, faz favor. Eu, naturalmente faço minhas as palavras que o Comandante Barbosa mesmo agora dirigiu ao Sr. General Mimoso perante esta audiência, mas eu queria deixar uma nota pessoal de enorme satisfação e orgulho, que foi o serviço prestado pela Comissão Aeronaval para as comemorações desta efeméride e tudo aquilo que ela significa, não só para Portugal, mas para a ligação que deve ser mantida entre Portugal, entre Cabo Verde, o Brasil e eventualmente até com Espanha. Nós tivemos uma ligação com Espanha, com Cabo Verde e com o Brasil, que eu acho que deve ser reavivada tão frequentemente quanto possível. E o acolhimento que nós tivemos em Cabo Verde e no Brasil foi um acolhimento fraterno, de irmandade. E eu acho que isto tem um valor extraordinário. Já Sacadura Cabral o conseguia antecipar, não é? Numa altura em que éramos ainda um império, mas eu acho que nós fomos escolher precisamente o mesmo espírito, aquele abraço caloroso, epá, são muito bem-vindos e venham mais vezes. Eu acho que isto tem um valor absolutamente extraordinário. Quero deixar uma outra nota, que é o prazer de trabalhar com aqueles com quem habitualmente não trabalhamos e que às vezes, não sei se temos alguma insegurança relativamente ao resultado final. É precisamente o contrário. A Força Aérea e a Marinha estabeleceram aqui laços fraternos, criaram uma equipa muito forte, que cumpriu os objetivos, não todos quanto foi o nível da missão inicial, mas nós concretizámos os objetivos com alegria.
com muita alegria. E isso também deixou-nos, a Comissão Aeronaval, a Força Aérea e a Marinha, deixou-nos uma enorme satisfação. Alguns estão aqui presentes, mas eu queria deixar uma nota a um senhor que entrou e na altura era o vice-chefe de Estado-Maior da nossa Armada, que foi fundamental no arranque do planeamento. Portanto, ajuda-me, Comandante Barbosa, o nosso vice-almirante Novo Palma, sim, o nosso vice-almirante Novo Palma merece também aqui uma referência, porque ele estava de alma e coração neste projeto, pelas razões que todos nós conhecemos, seguiu a sua vida, e eu queria deixar também aqui esta nota pessoal relativamente a todo este processo. Portanto, agradeço a todos, muito obrigado, foi uma honra enorme. Meu general, faço-lhe uma grande vénia mais uma vez, por aquilo que nos trouxe aqui e por aquilo que simboliza não só para esta travessia, mas para a causa aeronáutica. Devemos trabalhar naturalmente com o Exército, vêm outras efemérides, mas será certamente também uma forma muito, acho que muito empenhada a que nos iremos todos envolver. Muito obrigado. Se me permitem, já vai longo o tempo e teremos que terminar. Como sabem, estas gravações que depois são colocadas no YouTube também têm alguns constrangimentos, mas eu penso que já foi tudo dito e muito importante, ficará para memória futura na página do YouTube, que será importada depois no novo site da Comissão Portuguesa de História Militar. Não queria terminar sem deixar de, naturalmente, agradecer também simbolicamente com livros da Comissão, não são sobre o tema, são sobre obras que foram recentemente publicadas, mas fica, digamos, a demonstrar o nosso sincero agradecimento ao nosso jornal por este momento importante, mas sobretudo por aquilo que ele fez, porque isto também materializa ele e toda a equipa, e alguns aqui presentes fizeram, em prol do prestígio de Portugal, não só no concerto das nações como o Brasil e Cabo Verde, mas para a história e até a história científica mundial. Muito obrigado, meu jornal.